galera do canal, eu sou Rodolfo Dias e agora vamos dar continuidade ao curso Shell Script Profissional do Básico Avançado. Esse é o módulo 2, Introdução ao Shell Script. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre expansão de variáveis. Nós vimos na última aula como as expansões de variáveis são uma forma poderosíssima de tratar variáveis no Shell. Aqui nós vamos fazer uma atribuição de uma variável chamada de file, que recebe o nome de um arquivo chamado de arquivo.txt. Vou dar um eco nessa variável, para exibir ela na tela. Aqui o valor que a gente acabou de atribuir. Eu posso utilizar a expansão de variáveis para selecionar apenas ou o nome do arquivo ou apenas a sua extensão. Gostando de passar assim. Eu dou eco, utilizo os colchetes para expandir a variável. Eu passo duas vezes o hashtag, ok? E passo asterístico ponto. Isso aqui é para remover tudo que vier antes do ponto. Ou seja, para selecionar apenas a extensão. Esse hashtag aqui ele informa que é para tudo que vier antes do ponto vai ser removido. Ok? Então, se eu apertar Enter aqui, ele ficou apenas com a extensão do arquivo que é txt. Se eu quiser selecionar apenas o nome do arquivo, remover a extensão, no lugar do hashtag eu vou passar por 100%, e aí eu vou passar ponto asterisco. Ou seja, ele vai remover tudo que vier depois do ponto. E aí eu fico com apenas o nome do arquivo. Ok? Eu também posso utilizar um outro recurso para inverter o case. O que seria inverter o case de uma sequência de caracteres? Por exemplo, as letras que estão minúsculas, eu posso passar para maiúsculo. E o que está maiúsculo, eu posso passar para minúsculo. Para inverter o case do primeiro caractere, eu passo o nome da variável, colchete, eu passo o sinal de til. Esse sinal aqui ele vai inverter o case do primeiro caractere. No caso aqui é a letra A. Aperta Enter, o primeiro caractere ficou maiúsculo. Okay? Se ele fosse já maiúsculo, ao inverter o case desse caractere, ele ficaria minúsculo. Para a gente ver isso na prática, vou criar uma outra variável chamada de nome. Vou passar o primeiro caractere e eu vou passar maiúsculo. Ok? E aí eu vou utilizar a inversão de case. Eu passo o valor da variável e passo o caractere til. Então ele inverteu o primeiro R daqui que estava maiúsculo, ficou minúsculo. Ok? Se eu quiser inverter todos os caracteres, inverter o case de todos os caracteres, eu passo duas vezes o til. E aí o R que estava maiúsculo ficou minúsculo, e todas as outras letras que estavam minúsculas ficaram maiúsculas. Ou seja, inverteu o case dos caracteres. Pode ser que eu não queira inverter nenhum case. Tá? Pode ser que eu queira todo mundo maiúsculo. Como é que eu faço isso? Voltando lá para a minha variável file, está todo mundo minúsculo. Vamos ver como é que eu faço para colocar o primeiro caractere maiúsculo. Passaria, por exemplo, o acento circunflexo. Então, file, um acento circunflexo, vai transformar esse primeiro caractere em maiúsculo. Então, aqui ele está maiúsculo. Se eu quiser que todo mundo seja maiúsculo, eu passo duas vezes o acento circunflexo. Aí eu fiquei com o nome do arquivo totalmente em maiúsculo. Ok? Agora a gente vai ver um recurso um pouquinho mais complicado, mas que é poderosíssimo. É a utilização de estruturas condicionais com a expansão de variáveis. Ok? Eu vou primeiro fazer uma breve explanação sobre variáveis vazias no Shell. Aqui tem o nome de uma variável que a gente não definiu, que é essa variável vazia. Essa variável não tem valor, ela é uma variável que a gente pode dizer que está vazia, ela não tem nenhum valor atribuído para ela. Se eu der um eco nessa variável, simplesmente o Shell não tem problema nenhum
né? Então, mesmo que a variável não tenha valor, ele vai executar o comando. E aqui, no caso, ele não exibiu nada. Se eu der um eco em uma outra variável que a gente já atribuiu um valor, que essa variável é o nome, ele vai exibir o valor dessa variável. Ok? Então, o shell não tem problemas para lidar com variáveis vazias. A questão é que, às vezes, em um programa a gente tem que saber se uma variável está vazia ou não, se ela tem um valor. Para isso, eu também posso utilizar a expansão de variáveis. Então, eu vou verificar se uma variável está vazia da seguinte maneira. Eu passo uma variável, passo 2 pontos, depois passo o sinal de menos. E aí eu posso exibir uma mensagem, posso escrever uma mensagem. A variável está vazia. Então isso aqui é uma mensagem. A variável está vazia. Ok? Essa mensagem ela vai ser exibida somente se a variável estiver vazia. Se essa variável tiver um valor, essa mensagem não será exibida. Será exibido o valor da variável. Aqui, como a variável está realmente vazia, então se eu apertar Enter, ele exibiu uma mensagem para mim. Se eu trocar, por exemplo, vazia por uma variável que já tem um valor, que é o caso dessa variável nome, ele exibiu o valor da variável e ignorou a mensagem. Ok? Eu posso também verificar o contrário. Eu posso verificar se a variável tem um valor, ao invés de verificar se ela está vazia. Para isso eu faço echo, faço uma variável nome, e passo 2 pontos mais, aqui. Então, variável tem um valor. Então aqui ele está dizendo que a variável ela tem um valor, ou seja, esse sinal de 2 pontos mais verifica se a variável tem um valor. Aqui, como a variável nome já tem um valor, ele vai exibir essa mensagem. Ele exibiu a mensagem aqui. Se a variável estiver vazia, ele não exibirá a mensagem. Então eu passo aqui a variável vazia e não exibiu nada, porque essa variável não tem um valor. Ok? Essa verificação pode ser utilizada para verificar se a variável tem um valor ou não. Ok? Por último, eu posso estabelecer um padrão para a variável, né? Um valor padrão para uma variável, utilizando também a expansão de variáveis. Aqui no caso eu vou utilizar essa variável nome. Passo 2 pontos igual. E aqui eu vou passar valor padrão. Esse 2 pontos igual, ele faz uma verificação diferente. Ele verifica se a variável está vazia. E se ela estiver vazia, ele atribui esse valor depois do igual para a variável. Então, se a variável nome estiver vazia, ele vai atribuir valor padrão a essa variável. E como o nome não está vazio, ele vai simplesmente imprimir o nome. Se eu passar uma variável vazia, ele vai verificar que a variável vazia está vazia e agora vai atribuir esse valor para ela, que é valor padrão. E aí depois o echo exibe a variável como valor padrão. Ok? Então eu posso, com essa expansão de variáveis, estabelecer um padrão para uma variável se ela estiver vazia, ou então utilizar o valor dela se ela não estiver vazia. Ok? É um outro tipo de estrutura condicional. E por último, que é uma estrutura bastante interessante, é uma verificação de erro. Eu passo um valor de uma variável, que eu vou chamar uma variável vazia2, né? E essa variável já tem um valor aqui de cima. Então eu vou chamar vazia2. 2 pontos, o sinal de dúvida. Essa estrutura aqui ela vai verificar o seguinte: se a variável estiver vazia, ela vai exibir uma mensagem de erro. Então eu coloco aqui mensagem de erro. Vai exibir uma mensagem de erro. Eu posso utilizar o caractere de exclamação. O problema é que o caractere de exclamação ele tem um outro significado para o shell. Então eu preciso passar a barra invertida para informar que eu quero exibir esse caractere de exclamação como mensagem. Eu não quero que ele seja interpretado de outra maneira.
Então aqui como é que funciona essa última expansão de variável? Ele vai verificar se essa variável 2 está vazia, e se ela estiver vazia, ele vai exibir uma mensagem de erro. Pode ser, por exemplo, um sistema de cadastro de login, em que o usuário precisa informar o seu login, né, ou a sua senha, e ele não informou senha nenhuma. Então exibe uma mensagem de erro para o usuário. Essa mensagem de erro funciona assim. Ele chama o bash, exibe o nome da variável, 2 pontos, e exibe a mensagem de erro. Ok? Então a gente pode usar esse recurso de expansão de variáveis nos nossos scripts para exibir para o usuário uma variável que deveria ter sido informada e não foi. Ok? Então essa aula já ficou bastante longa, tem muita informação, não? E vocês podem ir testando um a um dos recursos que a gente viu agora, como uma introdução, aqui no terminal de vocês. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.